canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Memorize a Bíblia. É um curso em videoaulas que vai te ensinar a memorizar referências, versículos, capítulos e até livros inteiros da Bíblia. Através de aulas rápidas e práticas, você vai ver um passo a passo sobre como usar a supermemória que você já tem para memorizar porções inteiras da Bíblia ou qualquer outro assunto que você estude. É isso mesmo! Você já tem uma supermemória, só não sabe como usá-la. O conteúdo desse curso pode ser usado para você memorizar qualquer tema, de qualquer área. Assuntos para vestibular, faculdade, curso público, prova da OAB e muito mais. Além de desenvolver essa super habilidade, fazendo a sua inscrição neste curso, você estará ajudando a manter o canal Ricardo Oliveira. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. E direto de um ambiente cercado de livros, o professor Rodrigo Silva, que é teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como vai, professor? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Eduardo Ribeiro. Eu também dou meu boa tarde ao Bispo Eduardo, ao Bispo Cristiano e a todos os espectadores da Record TV. Então, e são muitos os cuidados, né? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar, inclusive, o que cada congregação, o que cada religião fez dentro dos seus templos, das suas igrejas, para minimizar, né? Primeiro, manter o distanciamento e minimizar qualquer chance de contágio. O que o senhor acha disso, hein, Rodrigo? Na verdade, eu concordo com o que os colegas falaram, apenas acrescentaria aqui, Eduardo, uma pequena questão. Eu acho que, de maneira quase que inconsciente, muitos administradores, políticos e figuras públicas estão ecoando um inconsciente coletivo que já dura décadas, em que a religião está sendo relativizada como coisa de pouca importância. No início do século XX, com a chamada teoria da morte de Deus, anunciada por Nietzsche, muitos pensaram em fazer uma metodologia do ateísmo, um ateísmo metodológico. Só que o ateísmo metodológico não deu conta da situação. Então as pessoas voltaram para a espiritualidade. Mas, como dizia Zygmunt Bauman, nós estamos agora numa modernidade líquida, uma sociedade líquida, em que as pessoas querem ter sentimentos, mas não engarrafados, não estruturados. E a religião, como estrutura, ela vai na contramão do que as pessoas querem. Eles querem espiritualidade, mas não querem formato. E a religião é formato. A partir disso, fala-se muito em Deus, em amor, em caridade, aceitação, respeito, mas não nas formas tradicionais da religião. E eu apenas termino a minha fala com um tom até de ironia, se me permitem, mas para provocar aqui a reflexão dos espectadores e dos colegas nesse debate. Eu tenho certeza que todos aqui, como líderes religiosos, já receberam vários convites de juízes de direito pedindo que o pastor visitasse uma penitenciária para conversar com os presos. Eu já recebi esse convite, vários colegas meus. Olha, leva a Bíblia, o que a gente faz para ter um grupo de vocês visitando a penitenciária? Eu desconheço qualquer professor da USP, da FEFELET, só dizendo a guisa de ilustração, que seja especialista, por exemplo, em Nietzsche, que tenha recebido um pedido de algum juiz de direito para que ele fosse até as penitenciárias ler os livros de Nietzsche para os presos. Eu não estou com isso desdenhando a filosofia nem o saber acadêmico, mas eu estou colocando a diferença. Muitas vezes o saber acadêmico desdenha da religião, coloca a religião como conhecimento de segunda categoria, sem valor social, mas no fundo, não é um livro de Nietzsche que tira um drogado do mundo das drogas, que faz um traficante deixar de ser traficante. Mas os que foram transformados pela leitura de livros sagrados estão aos montes aí, e os juízes agradecendo às religiões por fazer esse trabalho. Apenas a guisa de ilustração e para provocar um pouquinho o raciocínio de todos. Muito interessante, o que me leva para uma das reportagens exibidas pelo Jornal da Record, em que se mostra quanto é que custa o honorário de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um médico nesse momento, e muitas das pessoas sem emprego ou com seu salário achatado, sem condições de recorrer mesmo online a esses profissionais, quando ali na igreja, obrigatoriamente fechada, há um profissional pronto para pelo menos ouvi-la, né, e trabalhar aquela situação. Então vamos fazer um retrospecto rápido aqui com o nosso espectador. Na segunda-feira, nós mostramos o caso do Paraná, vocês se lembram? Em que um culto transmitido pela internet foi denunciado, mesmo respeitando todas as normas e restrições. Eram mais PMs, não sei se vocês notaram, do que pessoas no culto.
Tinha ali 4, 5 pessoas no máximo. A PM baixou na igreja e queria mandar parar o culto. A minha pergunta, começo pelo bispo Eduardo, e essa pergunta é direcionada ao senhor, depois eu faço para outro colega. Nós estamos diante de uma situação de ignorância, de falta de informação, ou já de perseguição mesmo, bispo? Um abuso de autoridade tremenda, porque 9 viaturas da polícia, 20 homens armados, para ir numa igreja que estava tendo um culto online, ainda que a igreja estivesse lotada, bastava um agente sanitário chegar ali, o pastor é uma pessoa do bem, o pastor iria atender, iria dizer, olha, pastor, não pode aglomerar, tem que usar máscara. O pastor ia dar todas as informações, ia acatar as determinações. Então, ainda que a igreja estivesse lotada, não precisaria de 9 viaturas e 20 policiais fortemente armados. Mas era um culto online, com poucas pessoas. E chega ali com aquele espetáculo todo, como se ali na igreja estivesse acontecendo um crime. Como já foi colocado, é muito importante, nos primeiros dias de pandemia, as igrejas fecharam de imediato, todas, em quase todo o Brasil, as pessoas vinham, se agarravam no portão. As pessoas entraram em desespero. O que está acontecendo? É o fim do mundo? Eu vou morrer? Esse vírus está no ar? Ninguém sabia nada. Então, nós tivemos inúmeros casos de pessoas que vinham na igreja desesperadas, aflitas, estressadas, correndo. E temos casos do pastor ter que atender a pessoa pela grade, porque não se podia abrir igreja. Teve emissoras que colocaram uma câmera na frente da igreja a manhã todinha de domingo, para saber se ali aquela igreja iria desrespeitar ou não o decreto. Quer dizer, buscando ali uma ocasião de dizer, olha, os pastores estão promovendo aí quebra de decretos, estão promovendo o Covid-19. Então, levantou-se sim uma onda de perseguição muito grande. É verdade. Olha, professor Rodrigo, 92% dos brasileiros dizem professar alguma fé. 92%. O Estado é laico, a gente sabe, ou seja, instituições públicas não podem ser confundidas com instituições privadas, ou melhor, religiosas. Mas isso não quer dizer, lembram os juristas ouvidos essa semana pelo Jornal da Record, que o Estado seja ateu. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor acredita que a própria má interpretação, a interpretação errada dessa lei, causa alguma perseguição a quem professa em público a sua própria fé? Com certeza, com certeza. Nós estamos vendo uma perseguição velada ao cristianismo, não somente nisso aqui. Para mim, o que aconteceu agora nessas últimas semanas em relação ao Covid é apenas um reflexo de uma perseguição velada que está acontecendo há muito tempo. Talvez alguns espectadores acharão pesada a palavra perseguição. Eu posso usar um eufemismo, se quiser. Eu posso falar que nós estamos sofrendo de religiofobia. Mas o curioso, os 92% que professam religiosos estão dentro daquela linha que eu falei do Bauman. Eles professam uma espiritualidade, desde que essa espiritualidade não esteja no formato de uma religião tradicional. Então eu posso aqui, de maneira categórica, dizer que numa época que se fala tanto de fobias, estamos tendo uma religiofobia, ou seja, qualquer tipo de manifestação artística que deplora o nome de Jesus é liberdade de expressão. Mas qualquer outro tipo de manifestação aí já é preconceito. Mas não existe o preconceito contra a religião. Aí os cristãos que estão sofrendo bullying estão apenas com sentimento de complexo de inferioridade. Isto não é verdade. Agora, para terminar a minha resposta para você aqui, Eduardo, e até também falando com os colegas, eu acho que tão importante para nós cristãos e religiosos de um modo geral, porque há também muçulmanos, há judeus, há outros grupos, né, aqui representados. Eu acho, mas vou falar da perspectiva cristã. Eu acho que tão importante, tão ou mais importante do que reconhecermos o clima de intolerância ao qual estamos vivendo, é fazer uma pergunta sincera. Repito, do ponto de vista, pelo menos, do cristianismo. O que Jesus orientou que a igreja deveria fazer em casos como este? Será que o nosso papel, como Cristo falou, é respeitar as autoridades constituídas? Quando fala lá no Novo Testamento que devemos respeitar as autoridades, está falando de Roma, que era uma autoridade terrível. Jamais encontramos na Bíblia qualquer incentivo para que a igreja agora comece a queimar pneu em praça pública, fazer quebra-quebra e tudo mais. Devemos, sim, dentro da lei,
da lei, repito, buscar os nossos direitos, mas, acima de tudo, sermos bons cidadãos. Porque se uma igreja funcionando dentro dos conformes, já apareceu esse batalhão de policiais ali, imagina uma igreja fugindo aos princípios. É tudo o que os oponentes precisam de argumento para acusá-los. Então, se tem alguém que tem a obrigação dobrada de andar dentro da lei, somos nós, religiosos, ainda que nos traga algum prejuízo, como já foi exposto aqui. Bispo Eduardo, um pitado de intolerância aí também, né? Eu até diria que as igrejas foram as que mais respeitaram os decretos, porque as igrejas, a princípio, são instituições respeitosas. O pastor também respeita e dá o exemplo. Então, as igrejas estão sofrendo tudo isso porque respeitaram, porque acatam. Antes de abrir, conversam com os prefeitos. A Unigrejas conversou em todo o Brasil com mais de 1.000 prefeitos. Inclusive, eu tenho uma lista aqui de alguns abusos que a gente pode rapidamente citar depois, mais para frente. Uhum. Então, nós conversamos, nós sempre buscamos o diálogo, conversamos com os prefeitos de vários partidos. A gente não queria saber de partido. Deixar o debate democrático para depois. Queríamos que as pessoas tivessem direito de chegar na igreja. Então, nós conversamos, dialogamos com todos eles, um por um, e sempre buscando o entendimento e, claro, saindo de lá com a resposta de flexibilização ou não, mas sempre acatando as determinações que foram dadas. Para incluir o bispo Cristiano na conversa, a gente falou agora de diálogo, não, bispo, com as autoridades. Uma delas, em época de pandemia, talvez a mais citada, é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ela mesma, né, disse textualmente, reconheceu a espiritualidade como um fator positivo para a saúde psíquica, biológica e para o bem-estar das pessoas. Qual a evidência, eu pergunto, para corroborar com esse debate, qual a evidência disso o senhor citaria para que não reste mais dúvida? Hoje, a gente sabe, né, a ciência ela anda junto com a espiritualidade. Por muito tempo, a ciência e a espiritualidade eram dois opostos. E cada vez mais tem se comprovado por pesquisas, por dados científicos, a importância da fé. As pessoas que professam fé têm menos depressão, as pessoas que estão internadas no hospital, que têm fé, que oram, que buscam a Deus, são curadas numa maior probabilidade, né? Então, a gente percebe que a ciência já provou a importância da fé. Muitos cientistas chegaram a essa conclusão. Então, quando você ouve a OMS falando né, cientistas falando sobre isso, e mesmo assim algumas outras autoridades, como prefeitos, autoridades judiciárias, eles insistem em impedir o crescimento ou a expansão ou a obra realizada pela igreja, a gente fica muito preocupado e realmente a gente percebe essa perseguição que já foi citada aí pelos meus amigos. E a ciência já mostrou que no caso de suicídio e de depressão, a chance é 40% menor, não é? De quem professa e pratica a sua fé. É um dado incontestável do ponto de vista científico, inclusive. Agora, vamos avançar para terça-feira, né? A gente estava falando da reportagem de segunda. Na terça, a gente mostrou o prejuízo, que eu disse na abertura, não é pequeno, dessas restrições impostas aos trabalhos sociais da igreja. Eu queria ter uma visão global de qual foi o tamanho desse prejuízo social. Bispo Eduardo. Olha, eu quero até aproveitar para parabenizar todas as igrejas evangélicas, porque todas fizeram um trabalho social enorme. A Igreja Universal, por exemplo, tem um trabalho social muito consolidado, a Renascer, que foi mostrada na reportagem, a Sara Nossa Terra e muitas outras igrejas. Mas até igrejas pequenininhas. Tem um pastor de uma igreja independente, esse pastor tem 40 membros. Ele conseguiu reunir comida lá na igreja dele, buscou um restaurante, pediu para o restaurante cozinhar sozinha, ele conseguiu fazer 1.000 marmitas para moradores de rua. Ele ligou para mim e falou, bispo, eu tenho 1.000 marmitas, só que eu não tenho gente para ajudar a distribuir. Então, a Unigrejas movimentou um pessoal, conseguimos lá uma equipe grande de pessoas, fomos lá, montamos as tendas, colocamos as pessoas espaçadas, distribuímos o álcool em gel para todo mundo. E quando esse pastor de uma igreja pequena chega ali com a sua caminhonete cheia de comida,
Então, ele viu ali uma organização de primeira qualidade. Então, era ali a Unigrejas servindo aquela igreja tão pequena e ele podendo fazer o seu trabalho social. E sempre com uma palavra de fé, porque a diferença do trabalho social das igrejas com outros programas de governo social é que as igrejas, elas trazem uma palavra de fé. Então, dá a cesta básica, mas junto com a cesta básica, uma palavra que motiva aquela pessoa a sair das drogas, sair da bebida, buscar um emprego, tomar um banho, se levantar, atende aquela pessoa, conversa com ela. Nós encontramos na rua engenheiro, pessoas estudadas, mas que por um motivo ou outro caíram numa depressão, num desânimo e pararam na rua. E essas pessoas, então, são motivadas e muitas delas recuperadas por essa palavra de fé, pelo poder da fé, que é um poder sobrenatural, que é Deus dentro da pessoa. Todo mundo tem a fé, ela precisa ser despertada. Então, um trabalho social muito grande na rua, distribuição de cestas básicas, milhares de toneladas as igrejas distribuíram, ajuda com mulheres agredidas, trabalho com os idosos, trabalho com os jovens. As igrejas hoje não é apenas um local que a pessoa vem e passa ali 1 hora ou 1h30 de tempo. Há muitas atividades, muitos projetos sociais que englobam aquela igreja, de maneira que as pessoas são enquadradas nesses projetos e, por isso, então, menos depressão, menos desânimo, menos desejo de suicídio. Professor Rodrigo, foi assim? Pois não? Eu já ia até emendar com o senhor para saber na Igreja Adventista do Sétimo Dia como é que foi a manutenção desse serviço social. Exatamente. Eu vou usar uma expressão bem mineira aqui, viu, Eduardo? Eu sou de Minas Gerais. E complementando o que o bispo Eduardo falou, eu vi muitos religiosos fazendo do limão uma limonada. Nós estamos falando do lado ruim, as igrejas fechadas e tudo mais, nós vamos falar do lado bom. A Igreja Adventista tem 2 sistemas que eu vou citar à guisa de ilustração aqui. É a ADRA, que é a Agência de Assistência Social da Igreja, a ADRA, e o Projeto Caleb. O Projeto Caleb envolveu todos os jovens do Brasil, e eu recebo sempre as fotos deles e tudo mais, e esses jovens todos seguindo rigorosamente os padrões de distanciamento e tudo mais, mas levaram cesta básica, foram ajudar, tudo isso que o bispo está falando aí, e a juventude, a alegria daqueles jovens Calebs. Caleb é o nome do projeto, fazendo, e não é uma coisa que fazem só por uma campanha, isso faz parte da vida deles. Aí eu só complemento uma coisa aqui para colocar esse exemplo mais redondo. Quando foi mencionado no bloco anterior a questão dos estudos sobre a espiritualidade, permita-me só fazer um adendo aqui quase corretivo. Os estudos científicos não desenvolveram apenas a importância da espiritualidade, mas, acima de tudo, da sociabilidade religiosa. Porque religião implica em espiritualidade, mas espiritualidade não implica necessariamente em religião. Você pode ser até um ateu espiritual. É verdade. Você pode fazer uma espiritualidade, a yoga, ficar sozinho lá no quarto meditando, tentando atingir o nirvana. Isso é espiritualidade. Agora, a espiritualidade que realmente valeu em muitos estudos é a espiritualidade religiosa, que envolve comprometimento, que envolve sociedade, comunhão. Então, não é apenas uma questão de falar, não, mas a gente não está impedindo as pessoas de serem espirituais, mas a espiritualidade tem que estar ali atrelada a uma coletividade. E numa época em que as pessoas estão tão presas a relações virtuais, através da internet, a religião vai na contramão disso, que obriga as pessoas a se encontrarem. E eu vi a espiritualidade e a saúde nos 2 lados, dos que receberam os jovens Caleb e dos próprios jovens Caleb, porque o fato dele estar fazendo algo o impediu de ficar em casa jogando joguinho ali no celular, a mãe preocupada, ouvindo até coisas que não prestam na internet. Então, eu só colaboro com o que o bispo Eduardo falou e eu vi alegria. Então, é bom tanto para o que recebe a ajuda da igreja, quanto para aquele que faz, porque fazer um serviço em prol do semelhante também é terapêutico para quem está atuando. O bispo Cristiano, agora tem alguns atendimentos que aconteciam ali, nas dependências da igreja. O bispo Eduardo falou há pouco sobre a violência contra a mulher. Os casos aumentaram exponencialmente. Sem o apoio presente ali na igreja, dessa mulher que tinha às vezes no pastor, no bispo, no padre, um único refúgio, um confidente, isso pode ter saído também do controle? Com certeza, porque uma coisa que acontece nesse tipo de caso, né, realmente a igreja ela tem um trabalho muito forte nessa área,
é que a mulher ela fica acuada, ela não tem onde recorrer. E na igreja ela encontra esse apoio, ela encontra desde o apoio jurídico, nossa igreja dá apoio jurídico, a gente acompanha a pessoa, a gente já sabe o caminho, né, por acompanhar outros casos. Então, quando a pessoa ela tem esse acesso para ir na igreja, ela consegue alguém. E por telefone, por internet, muitas vezes ela não tem essa liberdade, ela não consegue fazer esse contato. Então, eu imagino que muitas pessoas, onde essas igrejas não estão podendo funcionar, estão tendo dificuldade nessa área, e a igreja poderia estar diminuindo muito esses índices de violência doméstica, de suicídio. Só completando aqui, dentro desse trabalho social, o que o Rodrigo disse, nós temos senhoras na igreja que são sozinhas, são solitárias, elas não têm mais parentes, são filhas únicas, e elas ligam para a gente pedindo, pelo amor de Deus, bispo, eu quero alguma coisa para fazer na igreja, porque eu preciso me ocupar, eu preciso ocupar o meu tempo, e a igreja oferece isso, né? Então, hoje, a gente tem ligado para as pessoas, tem conversado, e elas se sentem fazendo parte de algo, e isso as ajuda a enfrentar aí a angústia, a solidão. É o próprio remédio, né? Exatamente. Então, assim, um versículo que você manda, uma ligação, uma mensagem, né, uma conversa, quantos atendimentos eu já fiz nesse período, mesmo que por telefone ou pelo Zoom, né, que a gente está usando muito o Zoom para fazer as reuniões, de pessoas que estavam assim desesperadas, e ali 10, 15 minutos de conversa e uma oração, a pessoa ela sai completamente renovada, restaurada e pronta para enfrentar o dia a dia, né? Então, esse trabalho é um trabalho que muitas vezes não é visto, né? Eu costumo dizer que não vira estatística, né? O trabalho da igreja não vira estatística. Quantas milhares de toneladas de alimentos distribuídos, né? Quantas pessoas recuperadas das drogas, quantas pessoas, famílias restauradas, casamentos que iam acabar, quantas pessoas tiradas da criminalidade pelas igrejas hoje no Brasil. A gente não tem uma estatística disso, mas eu tenho certeza que o número é muito alto e as igrejas fazem um trabalho fundamental junto com o poder público para trazer essa assistência à nossa sociedade. Fabuloso. A gente já materializa isso também com alguns dados empíricos, porque na quarta-feira a série do Jornal da Record mostrou a diferença entre as cidades onde os cultos, as missas, as reuniões estavam abertos e onde não estavam. E eu quero lembrar aqui também que nós estamos em live, né? Estamos na internet, às vezes ali o bispo Cristiano cai o sinal, mas volta, o professor Rodrigo reorganiza o enquadramento. O pessoal já está acostumado com isso, é a nossa rotina, né? Estamos na internet, estamos ao vivo, estamos juntos. Então a minha pergunta sobre isso, começando pelo bispo Eduardo Bravo, por favor, como teria sido possível manter a prática religiosa desde o princípio, desde o decreto federal, desrespeitado ou contrariado por decretos estaduais e municipais a partir de uma porteira aberta pelo Supremo Tribunal Federal, bispo? Então, se nós tivéssemos tido mais liberdade, com certeza muito mais pessoas teriam sido ajudadas, né? Mas, como foi falado, os pastores, as igrejas são especialistas em fazer do limão a limonada. Então, ao invés de recuarem, os pastores encontraram caminhos para ajudar as pessoas, porque o objetivo é ajudar a pessoa. O objetivo não é ir contra o governo, nem há objetivo financeiro, o objetivo é ajudar as pessoas. Esse é o objetivo principal das igrejas. Alguns prefeitos, por exemplo, eles diziam assim, ora em casa, assiste o culto em casa, online. Tá bom, eu posso orar em casa, minha esposa pode orar em casa, meu filho, eu tenho uma boa internet e eu posso assistir o culto online em casa. Mas tem pessoas que não têm condição de orar sozinhas. Tem pessoas que não têm condição de ler a Bíblia, ela não entende nada, ela lê ali 2, 3 palavras, não estou entendendo nada. Ela está tão perturbada, estressada, angustiada, desesperada, que ela precisa que alguém fale com ela, ela precisa que alguém ore por ela, ela precisa que alguém esteja ali ministrando, conversando, ensinando. Outros prefeitos disseram, assiste o culto online.
Então, de repente, o Brasil se tornou uma potência em internet, todo mundo tem internet boa em casa. 25% não tem, né, bispo? Nenhuma. Não, tem gente que tem um pouquinho só, não consegue, não tem um pacote de dados ao ponto de assistir um culto de 1 hora inteiro. Então, isso também não pôde atender as pessoas que mais precisam. Então, quando nós íamos aos prefeitos dizer, abre a igreja, então nós temos aquelas pessoas que não precisam vir na igreja realmente, estão em casa, confortavelmente, até gostaram de assistir culto em casa, porque assistiam sentado no sofá, alguns até comendo ali uma pipoquinha e participando do culto. E contribuem também financeiramente com a igreja de maneira remota. Agora, as pessoas que mais precisam, talvez os que menos ajudem a igreja, mas são os que mais precisam. Então, é por essas pessoas que mais precisam, menos ajudam, mas mais precisam, é que a gente ia no prefeito, prefeito, deixa 30%, pelo menos 20% da capacidade, pelo menos 30% da capacidade, pelo menos deixa a igreja aberta para as pessoas entrarem durante o dia. Então, foi realmente pensando no próximo que nós estamos lutando ainda, para que as igrejas estejam de portas abertas. É interessante que a nossa série de reportagens não ouviu só os religiosos, ouviu também, é importante que seja dito, cientistas, infectologistas. Não havia um consenso sobre como fazer ou como deixar de fazer. E as igrejas, as congregações, as denominações não deram um passo atrás e disseram, nós só queremos se for do jeito antigo. Não, houve uma série de adaptações e é por isso que na quinta-feira nós perguntamos, e eu passo a palavra aqui ao professor Rodrigo, na quinta-feira a gente perguntou, vem cá, as igrejas não deviam ter sido desde o início tratadas como os hospitais nessa pandemia, já que ali também são atendidas pessoas doentes? Qual é essa dicotomia, professor Rodrigo, o senhor que é teólogo? Na verdade, deveria e realmente deve, porque as pessoas às vezes só pensam na doença como questão física. Lê do engano, a doença psíquica é a pior, porque ela é silenciosa e muitas das doenças físicas que estamos vendo são resultados das doenças psíquicas. Eu não estou aqui banalizando a gravidade do Covid, não estou aqui banalizando a necessidade do isolamento. Eu estou apenas chamando a atenção que o Covid não é o único tipo de doença que ameaça a humanidade. Então, tratar muito bem o Covid, esquecendo das demais doenças, é tão insensato quanto calibrar apenas um pneu do carro e deixar os outros 3 vazios. O carro não vai para lugar nenhum. Você pode calibrar muito bem um dos pneus, mas se os outros estiverem todos murchos, o carro não anda. Na minha humilde opinião, o que eu vi que aconteceu agora com o Covid é que houve uma politização, infelizmente, do debate, houve uma questão midiática do debate, cada um querendo tomar proveito disso, até em detrimento às vítimas, e agora tudo é o Covid. Parece que de uma hora para outra ninguém mais morre de câncer, ninguém mais morre de tuberculose, ninguém mais morre de depressão, é só o Covid. Então, isso para mim foi um descompasso social muito grande. E dá para resolver a coisa. Eu, no sábado passado, os cultos da Igreja Adventista principais são no sábado. No sábado passado, eu preguei numa igreja em Belo Horizonte. Pela primeira vez, eu pude pregar numa igreja presencial desde o mês de março. O segundo sábado de março foi a última vez que eu tinha pregado presencial. E foi tranquilo, porque é uma igreja de 400 membros, mas ali havia só 50 e foi rigorosamente pedido assim. Tinha alguém na porta da igreja com aquele leitor de termômetro ali. Ele até falou que um dia chegou um senhor com 38 graus de febre, eles não deixaram entrar, levaram de volta para casa. Só entraram 50, cada um sentando num canto da igreja, todo mundo de máscara. Eu pude pregar normalmente, transmitiu pela internet, tudo tranquilo, sem dificuldade. As pessoas estavam mais expostas a qualquer contaminação ali do que estariam no metrô ou num ônibus lotado, ou pior, numa fila na porta de um correio, por exemplo, que só pode entrar de 4 em 4, ou num banco, mas do lado de fora está aquele montão de gente ali esperando todos próximos um do outro. Então, eu repito, não se trata de banalizar a gravidade da pandemia, mas apenas lembrar que um carro não anda apenas com um pneu. Obrigadíssimo por esse comentário, muito interessante. Eu passo a palavra para o Bispo Cristiano, até porque faltam 4 minutos para a gente encerrar. Daí o senhor corrobora com essa análise e a gente passa para encerrar com o Bispo Eduardo. O tempo passa rápido quando nos interessa o tema, né, Bispo? Passa muito rápido, meu Deus.
realmente, né, a igreja ela é o hospital da alma e do espírito, né? Então, se a gente pensar que o ser humano ele é corpo, alma e espírito, e a gente sabe que muitas doenças do corpo também são de origem da alma e do espírito, né? Então, a igreja ela é um hospital, ela é como um hospital, ela é importantíssima, e é o que o bispo Eduardo disse, o Rodrigo complementou. Nós não queremos infringir nenhuma regra, a gente não quer se tornar um local de contaminação, a gente quer funcionar dentro de todos esses parâmetros de segurança para atender os mais necessitados, porque realmente é isso, as pessoas que têm internet em casa, que, né, já têm um costume de lidar com a rede social, elas estão muito bem acompanhadas virtualmente, mas os mais necessitados, aqueles que precisam da obra social da igreja, aqueles que precisam da igreja estar próxima, esses foram prejudicados. Então, esse funcionamento é muito importante, é imprescindível para que a igreja possa chegar até essas pessoas que o Estado muitas vezes não consegue chegar e trazer essa assistência que é tão fundamental. E está aí um prejuízo, às vezes subjetivo, às vezes objetivo, que não está na reportagem de televisão, ou na maioria delas, né, e nem na contabilidade do poder público. Encerro pelo senhor, bispo Eduardo, tentando traçar um panorama para frente, né, depois dessa série, depois dessa luta, no momento em que estamos da pandemia, o que esperar para as próximas semanas e meses? Bem, nós esperamos assim que as autoridades, prefeitos e governadores entendam a situação das igrejas. A igreja, como já foi falado, é um hospital espiritual. Nós estamos aqui para colaborar com a população, colaborar com o poder público. As igrejas chegam aonde o poder público não chega. Nós estamos nas comunidades, bairros ricos e pobres. Nós queremos ajudar, nós queremos fazer o bem. Teve prefeito, rapidamente, que quis determinar o dia do culto. O adventista ora no sábado. Tem igrejas que oram no domingo, tem outras que oram na terça. Ele queria determinar, tem que ser tudo na quarta, tudo na quinta, até causando mais aglomeração, quer dizer, o contrário do que eles queriam. Tinha prefeito determinando o horário de encerramento, 17 horas para a igreja, quer dizer, a igreja funciona a partir desse horário. Igreja proibindo a Santa Ceia. Olha aqui a Santa Ceia, com todas as proteções, né? Aqui o pãozinho e o cálice aqui, bem protegido, proibiu Santa Ceia. Tem prefeito que queria colocar a volta das igrejas junto com museu, cinema, teatro e parque de diversão. A igreja não é local de entretenimento, é lugar do socorro espiritual. E outros abusos que aconteceram. Então, pedimos aí que os prefeitos analisem bem, olhem para a igreja como companheira, a igreja quer ajudar o próximo, independente do partido, e os prefeitos que, infelizmente, não entenderem, terão a resposta já nos próximos meses aí nas eleições, porque o povo não vai ficar aceitando ser tratado dessa maneira. Bispo Eduardo Bravo, representando aqui a União de Igrejas, muito obrigado por sua fala conosco. Bispo Cristiano Guimarães, da Igreja Sara Nossa Terra, e o teólogo Rodrigo Silva, que também é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que debate interessante, e olha quanto mais a gente precisa avançar ainda para combater a intolerância, não é? E avançar num caminho um pouco mais democrático e livre. Obrigado a todos vocês, viu? Mais uma vez, temos os principais destaques dessa live logo mais na tela da Record TV, dentro do Jornal da Record. E tem mais live JR na semana que vem, com a sua audiência, com o seu carinho de sempre. Aqui eu me despeço, aqui eu agradeço. Até a próxima. Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.